Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para falar do Grande Prêmio da Alemanha, a 7ª etapa da temporada 2023. E, enfim, finalmente alguém para desafiar o Pecco Bagnaia. Jorge Martin venceu a sprint, venceu a corrida num duelo sensacional com o Pecco. As duas Ducatis ali lutando até o fim da prova. Uma chegada ali de tirar um fôlego ali, lembrando grandes chegadas na pista de Sachsenring, do Sete Gibernal com o Valentino Rossi, do Valentino Rossi com o Jorge Lorenzo. E o Jorge Martin conseguiu aí a sua segunda vitória em GP, né? Conseguiu a sua segunda em sprint, mas apenas a sua segunda vitória em GP depois do Grande Prêmio da Estíria de 2020, final de semana que teve muita coisa, né? Fora da pista, ou bem, até dentro da pista também. O Marc Marquez também, com todos os problemas da Honda, roubou a cena, não correu nessa corrida depois de ter problemas no seu tornozelo, depois de 5 quedas durante esse final de semana. Vamos falar dele, vamos falar também dos brasileiros. O Diogo Moreira fez mais uma corrida aí no top 10 e o Eric Granado, infelizmente, acabou caindo e complicou bastante a situação dele no campeonato da Moto2. Mas sem perder muito tempo, vamos falar dos resultados da MotoGP. A sprint foi vencida por Jorge Martin, sua segunda vitória em sprint. A primeira foi na França, depois Pecco Bagnaia, Jack Miller em terceiro, depois Luca Marini, Johan Zarco, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Alex Marques, Aleix Espargaró. Essa o Marc Marques chegou, né? Ele acabou chegando na 11ª posição, disse que não andou tudo que podia exatamente para não cair. Ele tinha caído 3 vezes na classificação. Mais uma vez no warm-up, não participou da corrida, portanto Jorge Martin primeiro, Francesco Bagnaia na segunda posição. Belíssimo duelo. Johan Zarco terceiro, Marco Bezzecchi quarto, Luca Marini quinto, primeiro top 5 fechado da Ducati na história da MotoGP. Depois Jack Miller sexto, Alex Marques sétimo, Enea Bastianini oitavo, depois Fábio Di Giannantonio, Miguel Oliveira na 10ª posição. O campeonato tem Pecco Bagnaia com 160 pontos, Jorge Martin 16 pontos atrás. Temos um campeonato finalmente. Vamos ver se o Martin continua sendo consistente como tem sido nas últimas provas. Depois o Marco Bezzecchi, Johan Zarco em quarto e o Brad Binder na 5ª posição. Muito bem, o que falar desse Grande Prêmio da Alemanha? Vamos primeiro dar crédito para a Ducati. 5 primeiras posições da equipe Ducati, 8 motos entre os 9 primeiros, e a Ducati, pra gente ter do que isso simboliza, a Ducati venceu uma vez só, até hoje, em Sachsenring, foi exatamente em 2008 com o Casey Stoner. Só que em 2008, se você assistia a MotoGP naquela época, você vai lembrar que a corrida foi na chuva. Ou seja, a Ducati nunca tinha vencido no seco em Sachsenring, e quando venceu já com o top 5, e também colocando aí as suas 8 motos aí dentro do top 9, o que é incrível, se tratando de uma pista que a Ducati nunca foi bem. A gente lembra, né, semana passada teve as 24 horas de Le Mans. Em 1983 a Porsche fez do top 10 das 24 horas de Le Mans, teve 9 dos seus carros e fez aquela imagem, né, aquele anúncio, né, ninguém é perfeito, né, nobody's perfect, que exatamente tinha um 9º lugar apenas, que era um Sauber BMW. De fato, a gente tem apenas um 6º lugar, que é uma KTM. Esse é o nobody's perfect versão ducatista que a gente teve nesse final de semana em Sachsenring. Bom, falando do duelo lá na frente, o Martin venceu a sprint sendo mais veloz do que o Bagnaia. Realmente o Bagnaia não teve como pegar o Martin, mas no GP eu acho que o Bagnaia tinha um pouquinho mais de velocidade. Eu acho que o Martin ganhou essa corrida incrivelmente na tática. Assim, o Martin é um cara que normalmente sempre a gente acostumou ver ele queimando os pneus até a metade da corrida. Dessa vez ele teve um approach diferente. Ele ficou atrás do Bagnaia no início, apenas ali cozinhando, vendo ali, estudando, guardando um pouco os seus pneus. Isso quando ele foi ultrapassado da primeira vez. Depois ele passou o Bagnaia. O Bagnaia ainda foi para cima dele, mas ele passou de novo e conseguiu momentos chave da corrida, tá na frente e conseguiu conservar a temperatura dos seus pneus. Ele disse depois da corrida que isso foi muito importante, estar na frente nas últimas voltas com os pneus gastos foi muito importante para conservar a temperatura dos pneus. E o Bagnaia, na minha opinião, tinha mais ritmo. O Bagnaia meio que deixou essa vitória cair entre os dedos, porque a velocidade que ele apresentou ali nas 3 últimas voltas atrás do Martin era pra ele ter. Com certeza ele vai dormir depois dessa corrida ali com uma pontinha ali, com uma pulguinha atrás da orelha de putz, podia ter feito um pouquinho mais, podia ter saído com essa vitória. De fato, eu acho que podia. Eles até se tocaram ali na penúltima volta, na saída da última curva, e na saída da última curva, na última volta, né, o Bagnaia até saiu mais rápido ali, mas foi 64 milésimos ali na linha de chegada. Lembrou muito a chegada, né, de 2009 ali com o Valentino Rossi e o Jorge Lorenzo, também a chegada de 2003 com o Sete Gibernal e o Valentino Rossi. E a gente lembra também a outra chegada, né,
do Johan Zarco com o Hector Faber, que os dois empataram em 2011 ali também, naquela saída ali, naquela última curva. Tem história, fazia tempo que a gente não via uma chegada assim em Sachsenring, e a gente até viu na Moto 3 também, né? No caso, a gente ainda vai falar do Denison Tio passando ali o Ayumu Sasaki, mas foi um belo dia, foi uma bela corrida. Acho que o GP, não sei se foi o GP mais legal do ano, né? Acho que Le Mans ainda ganha, mas foi uma belíssima prova e uma belíssima vitória do Martin aí depois de quase 2 anos. Primeira na Áustria, agora essa na Alemanha. Pelo jeito, essa língua alemã dá sorte pro piloto espanhol. Mas o que eu falei, o campeonato praticamente aberto novamente, aí 16 pontos entre o Martin e o Pecco, né? Entre o Pecco e o Martin, no caso. O Pecco cansou de cair no início da temporada. Agora, de repente, se o Martin conseguir uma sequência aí de resultados sólidos, como vem conseguindo, talvez esse campeonato não esteja tão ganho assim. Se o Pecco, de repente, se tivesse vencido ali, ou tivesse chegado em segundo na Argentina, não tivesse caído em Austin, ou tivesse chegado só em segundo em Austin, ele teria pontos aí para administrar, mas ele tem 16 pontos esse ano, são 37 pontos por final de semana, ou seja, ele não pode administrar, ele tem que continuar atacando. E o Martin não tem nada a perder, a Pramac não tem nada a perder, obviamente a Pramac é a líder no campeonato de equipes, né? A VR46 está em segundo, né? 2 equipes satélites na frente do campeonato, no campeonato de equipes, e é isso, de repente ganhamos novamente um campeonato. Vamos ver se o Martin consegue manter essa pressão em cima do Pecco. No fim das contas, um dia feliz para a Pramac, com o Zarco mais uma vez na terceira posição. O Zarco cansou, né? Tá cansando de chegar em terceiro, cansando de chegar no pódio aí. Fez a volta mais rápida da prova, que inclusive superou em 3 milésimos o recorde da pista do Marc Marquez, que já durava desde 2019, 1:21.225. É isso, 19 pódios, 4 pódios por enquanto nesse ano para o Johan Zarco, mas está faltando aquela sonhada primeira vitória. Ele até depois da corrida, ele quase caiu na primeira curva na última volta, porque ele achou que viu um movimento na caixa de brita, achou que fosse de repente alguém que tivesse na frente dele caindo, que tivesse tido um toque entre o Bagnaia, entre o Jorge Martin, mas na verdade foi só uma miragem mesmo, né? Ele queria ver muito aquilo, provavelmente, dos dois na caixa de brita. Ele acabou se desconcentrando, quase perdeu a frente da moto, quase caiu, mas conseguiu aí mais uma vez o terceiro posto. Mas o grande tópico, eu acho, desse vídeo vai ser a gente falar da Honda, vai ser a gente falar do Marc Marquez. O Marc Marquez, a gente acreditava, né? Eu falei no nosso último podcast que esse final de semana ele era muito importante para o Marc Marquez, na sequência dele na Honda, porque Sachsenring sempre foi a pista dele, e Sachsenring a gente sabe que o Marquez pode fazer diferença, assim como em Austin. Só que dessa vez o Marc Marquez simplesmente não existiu durante esse final de semana. E aquilo que a gente disse das outras vezes, do Marquez não existir nada além do modo ataque no Marquez, fez ele passar do limite durante esse final de semana e obviamente acabar caindo várias vezes. Foram 5 quedas durante esse final de semana, quedas espetaculares. A gente viu ele na sexta-feira arrancando o garfo, né, ali a dianteira do Johan Zarco. Enquanto o Zarco saiu do box, ele caiu e pegou ali a moto do Zarco, fez ele ir para o Q1 esse acidente, e aí na classificação ele simplesmente caiu 3 vezes em meia hora, né, no Q1 e no Q2, mesmo assim ainda classificou em sétimo. Mas o acidente mais sério foi no warm-up, ele acabou caindo na curva 7, tomou um high side, teve uma pequena fratura no tornozelo, saiu ali do centro médico mancando, e mesmo tendo sido considerado apto para correr, decidiu não arriscar, decidiu não ir para a prova. E eu vou te falar que o jeito que o Marc Marquez se portou depois daquele acidente, praticamente a primeira vez que eu vejo isso acontecer, né? Como ele saiu cabisbaixo, como ele ficou mal ali depois daquele acidente, não só pela contusão, a contusão para um piloto de moto até ela nem é tão grande, mas eu acho que o abalo que ele sofreu nesse final de semana de ele não conseguir fazer a diferença na moto, eu acho que isso, acho que pela primeira vez entrou um pouco na cabeça dele, assim, pelo tom dele, pelo fato dele ter se intocado ali dentro do caminhão da Repsol Honda até o momento da corrida. Isso é algo que a gente não está acostumado a ver o Marc Marquez fazer. Enfim, como ele só tem o modo ataque, ele foi para cima, mas a moto não sustentou e, enfim, ele acabou várias vezes caindo. Na corrida sprint ele acabou não andando tudo que podia. Acho que até como um recado para a Honda, acho que provavelmente no warm-up ele foi tentar dar um restart, foi tentar fazer tudo que dava de novo e acabou caindo novamente e desistiu da prova, né? Como qualquer um, acho que desistiria depois de 5 quedas, né? Depois de ter machucado, depois do Rins estar machucado, o Rins também não correu, quebrou a perna, o Juan Mir também machucado em Mugello, quebrou o dedo. Cara, são 3 pilotos quebrados da Honda em 2 finais de semana de corridas, né? Se você contar em 7 dias, no espaço de 7 dias, já que
a queda do Marques na Itália foi durante a corrida, ele caiu 6 vezes com a moto. Isso com certeza destrói, abala a confiança de qualquer um. E deflagra aí uma grande crise aí das montadoras japonesas, né? A Yamaha mais uma vez teve problemas, né? O Fábio Quartararo fez uma corrida ruim, mas acabou escolhendo o pneu traseiro macio, enquanto o Franco Morbidelli escolheu o pneu traseiro médio. No final da corrida ele acabou passando o Quartararo por um grande 12º lugar. O Quartararo que completou um ano sem vencer exatamente nesse final de semana. A última vitória dele foi na Alemanha no ano passado. É isso, as japonesas foram surpreendidas pelas marcas europeias tecnicamente, e o Mark Marques disse uma coisa muito interessante nesse final de semana também, que o Covid foi um fator também para isso, que as marcas japonesas, na opinião dele, não administraram muito bem tudo que a pandemia trouxe, todos os desafios logísticos aí, operacionais que a pandemia trouxe. E aí junta isso com a cultura de trabalho, com a filosofia bem enraizada que essas montadoras já têm, pela própria cultura japonesa, e o método de trabalho delas aí já não surte mais efeito. O negócio é reorganizar mesmo. E aí reorganizar, a gente não tá falando do Lin Jarvis, a gente não tá falando do Alberto Pucci, a gente não tá falando desses caras que estão na base europeia dessas equipes, a gente tá falando de gente do Japão. A gente está falando o buraco mais embaixo, e aí é mais difícil de mexer porque a cultura japonesa é uma cultura, como eu falei, bem enraizada. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho bem complicado aí você conseguir mudar o jeito que esses caras pensam, o jeito que essas montadoras pensam, que é bem complicado. Mas o Mark Marques, como eu estava falando, perdeu a paciência nesse final de semana, mostrou o dedo do meio para a moto na sexta-feira, e também eu diria que o dedo do meio e ele com os braços abertos na caixa de brita em Mugello são mais ou menos aquilo. Se a gente for colocar, se a gente for traduzir isso em termos de Fórmula 1, é mais ou menos o Deep to End do Fernando Alonso naquele grande prêmio do Japão de 2015, quando ele estava sendo ultrapassado por todo mundo, estava sendo ultrapassado pelo Marcus Ericsson de Sauber, estava sendo ultrapassado pelo Max Verstappen, não conseguia fazer a diferença e mandou o Deep to End, né? Falou que estavam passando ele como se tivesse um motor de GP2, categoria que hoje em dia é a Fórmula 2, mas enfim, acho que o Marques perdeu a paciência com a Honda, acho que o Marques não fica na Honda, não acho que é pro ano que vem. O contrato do Marques é muito lucrativo, acho que ele está preso dentro desse contrato, acho que é difícil dele sair, mas para 2025 eu diria que é praticamente certo aí que o Mark Marques não estará mais defendendo as cores da Repsol Honda. Eu aposto que ele não estará mais defendendo as cores da Repsol Honda, porque tá muito complicada a situação. Se ele quiser ser campeão de novo, certamente a Honda, para se reorganizar, vai demorar anos, e o Mark Marques já tem 30, né? Ano que vem vai ter 31. Acho que ele não tem mais esse tempo para esperar ou para reerguer uma equipe. Em outras equipes, talvez a KTM consiga pagar para ele, né? No caso a KTM com o patrocínio da Red Bull, que é patrocinadora dele também, talvez consiga um lugar para ele. A Aprilia não acredito que tenha dinheiro para o Marques, e a Ducati não precisa do Marques. Então acredito que o caminho natural para ele talvez seja a KTM, mas enfim, isso está bem no futuro, muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que essa corrida em Sachsenring, acho que marcou um ponto muito negativo, que vai ser difícil de ser recuperado na relação Mark Marques e Repsol Honda. A MotoGP foi, no caso, a grande corrida do dia. A gente vai falar da Moto2, não tem muito o que falar da Moto2. A Moto2 foi uma corrida bem ruim, na verdade, foi uma corrida difícil de ficar acordado para assistir, principalmente se você está vendo aqui no Brasil, porque essa corrida foi 7 da manhã, enfim. Bem cedo para assistir uma corrida, e bem cedo para uma corrida ruim, inclusive, que foi essa aí. No início até pareceu que seria uma corrida ok, né? O Arbolino passou o Pedro Acosta, mas o Acosta aí já deu o troco no Arbolino na primeira volta e não aconteceu mais nada. O Jake Dixon ainda tentou chegar lá no Arbolino no final, mas acabou que não aconteceu nada. Portanto, Pedro Acosta em primeira, Tony Arbolino em segundo, Jake Dixon em terceiro, repeteco do pódio do GP da Itália. No campeonato temos Tony Arbolino na frente, agora com 15 pontos de vantagem para o Pedro Acosta. O Pedro Acosta está tirando pouco a pouco. E o Alonso Lopes na terceira posição. Na Moto3, a primeira vitória do turco Deniz Onju, né? Depois, obviamente, o segundo turco a vencer na Moto3, depois do irmão gêmeo dele, né? O Tian Onju, a gente lembra, no GP de Valência de 2018, aí com 15 anos, venceu aquela corrida, pista molhada. Foi a vez da Turquia ter mais uma vitória agora com o Deniz Onju. Uma vitória interessante, uma corrida que foi, né, de gato e rato entre o Deniz Onju e o Ayumu Sasaki. O Ayumu Sasaki fez a pole position com mais de um segundo na frente do Deniz Onju, algo inédito na era 4 tempos aí da Moto3, da categoria menor. Enfim, o Sasaki ficou a corrida inteira na frente, o Onju atrás dele, estudando tudo que o Sasaki fazia. O Sasaki
obviamente deve ter visto que o Wonju estava atrás dele, não estava largando do pé dele, ele estava 1 décimo, 3 décimos atrás dele. O Sasaki podia ter deixado o Wonju passar se eles estavam no mesmo ritmo, para estudar um pouquinho, né? Enfim, falta estratégia ali do Sasaki, que acabou perdendo a corrida na última curva. O Wonju foi lá, telegrafou a ultrapassagem durante várias voltas e aí fez a ultrapassagem e aí deixou o Sasaki aí com aquela cara de poucos amigos aí no pódio depois, abrindo aquele bico enorme, obviamente. E o Daniel Ricciardo na terceira posição, o piloto, na verdade, que é o líder do campeonato, conseguiu mais um bom resultado, vai tomando forma, quem diria, o Daniel Ricciardo, que foi tão mal no ano passado, na minha opinião, vai tomando forma aí esse título de Moto3 do espanhol. Portanto, Denis Wonju em primeiro, Ayumu Sasaki em segundo, Daniel Ricciardo na terceira posição. No campeonato temos Ricciardo na frente, Maziá em segundo, Ivan Ortolá em terceiro e o Diogo Moreira desce agora para a sexta posição depois do bom resultado tanto do Sasaki quanto do Wonju. O Diogo Moreira chegou na sétima posição na corrida e agora tem 73 pontos. É bom a gente lembrar, obviamente, né, que o Diogo não está num time top, está no seu segundo ano de Moto3, mas enfim, não está numa equipe que tem experiência, então algumas coisas ele vai bem, outras corridas ele acaba ficando ali nesse grupo aí próximo do top 5. É isso que é esperado, né? Isso que era esperado desde o início do ano. O problema é que ele começou muito bem a temporada e agora está indo para baixo, né? Mas teoricamente, no início do ano, essa teoricamente era a posição dele. Importante estar sempre sendo consistente, que é o que ele está sendo agora. Enfim, tem muita temporada ainda para ele poder conseguir mais pódios e quem sabe aí essa primeira vitória. Falar de Moto E, tivemos também 2 corridas aí no sábado da Moto E e o Eric Granado jogou fora uma grande oportunidade, eu diria, no Grande Prêmio da Alemanha. Poderia ter terminado aí com 2 pontuações, poderia ter terminado com um pódio pelo menos nesse final de semana, sai apenas com 4º lugar, errou na última volta ali tentando uma ultrapassagem em cima do Jordi Torres. O Eric Granado estava freando muito bem ali naquela primeira curva, ele arriscou tudo no final e caiu quando não podia cair, né? A gente já falou aqui, eu disse aqui algumas vezes, acho que ele não pode cometer erro nenhum para disputar esse título, e ele cometeu esse erro. É complicado porque o Torres é um piloto muito consistente e agora eu acho que vai ser complicado do Eric tirar essa diferença para o espanhol. E tem outros pilotos muito rápidos, como o Matteo Ferrari, o próprio Héctor Garzó, que venceu a corrida 2, né? O Torres venceu a 1, o Héctor Garzó venceu a 2. Eu acho que a queda acabou até abalando um pouco o Eric. Na segunda corrida ele andou bem pior do que na primeira. Enfim, sexta posição para ele no campeonato, 56 pontos atrás, são 50 disponíveis para o final de semana. Enfim, depois do problema na primeira corrida, né? O acidente que ele sofreu antes da corrida, agora mais esse resultado negativo, realmente é um ano que acabou de começar, mas já começa bem ruim pro Eric. Ainda é possível, é matematicamente possível, mas eu diria que começa a ser improvável aí, infelizmente, desse título vir em 2023. Espero que eu esteja errado, mas vamos ver. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere um like, considere se inscrever aqui no canal se você curtiu e a gente se vê na próxima.